O programa Mulher Capital Brasília está especial hoje. Vamos falar um tema delicado, mas necessário. Vamos conversar com uma mãe atípica, Sandra Bacelar. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, prazer estar aqui, viu? É uma honra estar com você aqui, porque quem conhece a história de Sandra Bacelar sabe que é uma história bonita e triste ao mesmo tempo. E árdua, né? E árdua, pesada, né? Pesada. Um caminhar bem diferente de uma mãe, vamos dizer, normal. Típica, né? Uma mãe atípica já diz tudo. Me conta um pouquinho o que é ser uma mãe atípica, Sandra. Pesaroso, sofrido, solitário e ao mesmo tempo extraordinário. Extraordinário quando você vê resultados, quando você vê a evolução ali do seu filho, quando ninguém mais acreditava no seu filho e você ficou ali acreditando. E quando você vê esse processo acontecendo, é um amor tão grande. Eu falo que ele é um amor duplicado da maternidade típica. Porque quando você vira aquela mãe que você protege o bebê, e ele cresce, né, se desenvolve, e essa mãe vai relaxando ao longo dos anos. Nós não. Quanto mais eles crescem, mais a nossa proteção ela precisa ser maior. A necessidade da presença de vocês. Mais vulneráveis eles vão se tornando. E quando você fala dessa mãe atípica, você tem o Enzo, que é uma grande história na sua vida, da sua família, marcada com um processo. Você é fonoaudióloga. Sim. E aí você teve um diagnóstico. Você disse que tem 2 nascimentos do Enzo e uma morte ao mesmo tempo. Isso. Me conta, por que essa morte que você fala? Então, toda criança, quando nasce, quando a mãe engravida, né, ela idealiza, ela sonha muito com aquela maternidade. Então, você projeta muita expectativa, né, em cima daquela criança. Então, quando aquilo é tirado de você e você já não reconhece mais o que está ali na sua frente, é um luto que acontece. Você perde o seu sonho e tem uma outra realidade ali. Então, eu falo que você tem 2 caminhos. Ou você segue adiante, ou você se enterra de vez. Eu resolvi seguir adiante. Vivi meu luto no atropelo, porque não tive muito tempo, porque enquanto profissional da saúde, eu sabia que eu tinha que correr contra o tempo, começar as intervenções o mais rápido possível, porque eu sabia que aquele cérebro tinha um tempo, né, de plasticidade e eu precisava correr. Então, foi muito atropelado esse começo e muito dolorido também. Você disse que foram 8 anos, que você via o processo do seu filho chorando para ir brincar e ele ia para uma terapia. Isso. Por quê? Foi um diagnóstico preciso, rápido? Foi. Então, com 18 meses, o Enzo, ele já chegou a falar, mamãe, eu falo que eu sou agraciada, porque eu ainda tive a sorte de ouvir essa palavra. Porque tem várias outras mães que nunca ouviram e nem vão ouvir. Eu tive o privilégio de chegar a ouvir o meu filho me chamando. Eu chegar do trabalho e ele, mamãe, mamãe, vim correndo no portão me encontrar. Então, de uma hora para outra, eu perdi tudo isso. Meu filho se isolou, eu perdi contato visual e ele parou de falar, aos 18 meses. Ele tem o grau 3, né? Que é o grau mais elevado do espectro, né? O severo, né? É o nível 3 de suporte. O que são os níveis, né? A gente tem o nível 1, nível 2, nível 3. O que é esse suporte que a gente fala? O suporte é o quanto a pessoa precisa de apoio para desenvolver atividades. Ir ao banheiro, tomar banho, trocar de roupa. Então, assim, quanto maior esse número, maior suporte ele demanda. Então, o nível 3 de suporte, além de precisar de um grande suporte mesmo, ele também vem acompanhado com essa ausência de fala, que é uma apraxia de fala severa que a maioria dos autistas nível 3 são também acometidos. Então, é isso. É viver essa maternidade atropelada e vendo o seu filho, enquanto outras crianças estão no parquinho, estão brincando, estão desenvolvendo, você está levando ele em salas de terapia. Mas você disse que você foi agraciada com a sua profissão, porque ela te mostrou uma facilidade de como correr atrás. Sim, não é nem só isso, foi de perceber os primeiros sinais. Porque a maioria dos pais, eles demoram muito para reconhecer. Porque às vezes não está falando, não, o pediatra fala que é normal.
Cada criança tem seu tempo. Não é normal não estar falando nada até 1 ano. Não é normal não estar falando até os 2 anos. Não, não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é, principalmente no mundo de hoje, né? Onde as crianças são tão super estimuladas com tudo. Hoje a gente tem, você vê crianças com 2 aninhos de idade conversando igual adultos, com um repertório vasto, Rico. rico. Então, não é normal se virarem para você e falar, não, é esperado que até 1 ano não fale. Não, é esperado. Não, não é normal, gente. Procure ajuda, procure um fonoaudiólogo, porque realmente tem alguma coisa, algum atraso aí acontecendo. Isso. Então, por eu ser fonoaudióloga, eu percebi isso. Então, não percebi só a ausência de fala. Eu percebi também a falta do contato visual. Eu percebi os movimentos repetitivos, as estereotipias. Eu percebi o isolamento, o não querer estar junto com outras pessoas, o não querer estar junto com outras crianças, o brincar diferente com o brinquedo. Né? As crianças geralmente pegam um carrinho e fazem aquele movimento. O barulho, o som. Eles viram o carrinho de cabeça para baixo e se interessam pela rodinha. Então, assim, é a maneira do brincar totalmente diferenciada, de manusear os brinquedos é totalmente diferente do que uma criança típica. Então, percebendo todos esses sinais, eu me liguei. Falei, Enzo é autista. E aí eu comecei a busca. Médicos. E você passa por um primeiro processo de não validação. Não aceitação. A família não te valida. Você fala, tem alguma coisa errada. Não, você está doida. Não, é coisa da sua cabeça. Você está procurando. E você quer que seja, né? E você, no fundo, você quer que seja. E principalmente, olha que eu não tinha. O Enzo é meu único filho. Mas eu fico imaginando, para quem não tem filho, já tem outros filhos, e já acompanhou um processo de desenvolvimento e sabe como é, você vê aquela criança totalmente diferente ali, com um desenvolvimento totalmente diferente. Então, essa mãe é a primeira a falar: olha, eu estou achando que tem alguma coisa errada. Olha, mas aí ela não é validada por ninguém da família. O marido te taxa de doida, que você está vendo coisa onde não tem. Os avós também relutam demais em aceitar. Então, essa mãe, nesse primeiro momento, ela se vê muito sozinha. Muito sozinha. Então, assim, é uma dor muito solitária, porque ela sabe que tem alguma coisa errada, e ela não tem o apoio ali de ninguém, naquele momento. Eu fico olhando assim, são 15 anos, né, desse processo contínuo. E quem não tem essa oportunidade de ter diagnóstico rápido, né? Como? Sandra, você me falou que você acredita que descobrir rápido faz toda a diferença. Como descobrir rápido? Então, esse diagnóstico precoce, gente, é você estar atento aos sinais, né? Então, o que é estar atento aos sinais? O autismo, ele tem uma tríade muito específica, que é essa falta do contato visual, que é esse atraso na fala, que é esse brincar diferente, que são as estereotipias, que são esses movimentos repetitivos, né? Ou a criança, ela fica se balançando assim, ou ela encontra um objeto e ela fica correndo em volta, ou é aquela correria pela casa e que você nota que aquela correria, ela não é um brincar. É o sem fim. É uma coisa aleatória, uma corrida que você não vê sentido. E esse isolamento social, a falta de interação, o não querer interesse em outra criança. Então, tudo isso são sinais de que tem alguma coisa. Então, quando a gente fala do diagnóstico precoce e da importância disso, é porque esse cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, com intervenções terapêuticas apropriadas, você consegue ter um ganho. O teu prognóstico ali é melhor do que você ter um diagnóstico com 15, 16 anos, com esse cérebro já praticamente formado. Então, assim, a gente fala que tem como você correr atrás de que novas conexões ali se formem e você consiga criar pontes para um maior desenvolvimento do que uma criança sem terapia nenhuma. E você teve a sorte que você vem de uma família pública. Seu esposo é uma figura pública do Distrito Federal e você vê um caminhar. Por que expor? Porque você disse para mim que não queria falar em primeiro momento com as mães atípicas. Você queria mostrar que era possível ter um filho, né, com um transtorno de espectro e que ele tinha toda a condição de viver numa sociedade. Sim. Foi esse o primeiro momento. Só que sabendo que você era de uma família pública. E isso ia chamar a atenção demais. O peso ainda é maior, né? O de expor ou não expor. Então,
quando eu decidi, eu falei, não, eu vou mostrar o meu filho, eu quero mostrar para a sociedade e falar sobre o autismo, porque naquela época não se falava. A gente não via pessoas autistas Era uma na rua. vergonha, não A era? Assim, gente, era um sentimento de vergonha, eu acho que muitas de famílias incômodo. escondiam seus filhos, não só por vergonha, mas pelo fato do julgamento. Porque É, hoje, quando você sai na rua, ainda hoje em dia, você é julgada. A gente sofre preconceito. Então, quando as pessoas falam sobre preconceito, eu imagino como é. Não, só quem passa e só quem vive aquilo consegue a dor. conceber o que é aquilo. Então, o julgamento, então é preferível, às vezes, não sair para não sofrer esses olhares, esse julgamento. Essa mãe não dá educação para essa criança, tá aí no chão, rolando no chão, fazendo birra. Porque até então ninguém sabia aquilo, o que aquela criança tem, né? Aí Exatamente. pensa que é birra. Exatamente. O julgamento. Então essa mãe, ela é muito julgada quando ela sai. E nem todos estão preparados psicologicamente para isso. Então, eu falo que eu também não julgo quem escondeu, ou quem esconde, ou quem não tem coragem também de sair. Porque falta preparo, né? Às vezes as pessoas também não estão amadurecidas suficiente, ou não têm também o conhecimento suficiente para lidar com isso. Mas eu falei, não, eu quero mostrar, eu quero falar sobre isso. Eu, enquanto a profissional da área de saúde, enquanto fonoaudióloga, é meu dever fazer uma conscientização sobre o autismo aqui no Distrito Federal. E eu venho fazendo isso desde então, e alcançamos várias coisas, sabe? A vaga especial É porque a gente tem que falar preferencial. aqui, né? Ela é esposa do ex-deputado, ex-secretário Alírio Neto, e ele, junto com ela, começaram um trabalho, um processo Nós, de visualização desse povo, dessas pessoas. e começar a batalhar também por direitos, né, cara? Então, assim, a vaga especial. Lá atrás, quando o Enzo tinha uns 7 anos de idade, que ele estava na escola, eu cheguei na escola, tinha 2 vagas especiais, eu estacionei em uma vaga, e aí uma mãe bateu na janela do carro e falou, por que você está parando nessa vaga? Aí eu falei, porque meu filho é autista. E eu vi que ela me olhou, aí ali eu vi. A Eu necessidade falei, desse não é culpa trabalho. dela, ela não sabe. Aí eu fui lá no Detran, bati lá no diretor do Detran da época e falei, olha, nós estamos sendo constrangidas na rua para parar nessa vaga. Mas por quê? Porque as pessoas esperam que vai sair uma cadeira de rodas desse carro. E não vai sair, sai meu filho, e autismo não tem cara. Então nós estamos sofrendo na rua por isso. Ele falou assim, nossa, eu não sabia que isso incomodava vocês. Então nós vamos fazer uma campanha de conscientização. Então naquela época o Detran fez uma campanha de conscientização com blitz, com todo o material para explicar que nem toda deficiência era visível. Esse era o tema da campanha. Porque a vaga especial não serve só para o autista, para o síndrome de Down, não. Serve inclusive para as mulheres mastectomizadas. Porque quando uma mulher perde a mama, ela perde essa amplitude de braço. Então, para ela manobrar, para fazer uma baliza, é difícil. Então, ela passa Então, para esse elas também processo. passam a ter direitos. Então, assim, é uma série de deficiências ali que está inclusa naquela cadeira de rodas. E eu lembro que eu falava, vamos tirar essa cadeira de rodas, ele não tem como, é um símbolo universal, a gente não pode simplesmente tirar. Mas aí enfim, vocês criaram um anos lacinho, depois, né? isso aí, anos depois, Alírio chegou a ser diretor do Detran, e nessa época eu falei, agora vamos aproveitar e vamos inserir o símbolo aí do autismo nessa credencial para essas mães pararem de sofrer esse constrangimento na rua. Sandra, é um cuidado, né, com esse assunto, porque hoje ser mãe atípica, quando a gente fala a palavra vergonha, não é vergonha, mas as pessoas passam constrangimentos ainda, porque pensa que são filhos mal criados. E eu vejo cuidado quando você coloca, você não quer preparar os pais, você quer mostrar que é capaz de uma socialização. Eu acho que, acima de tudo, mostrar o Enzo, mostrar tudo o que foi feito com o Enzo desde o começo, de como ele era e o que ele se tornou hoje, é fundamental para a gente realmente provar de que a intervenção precoce, que as terapias surtem efeito. Enzo não é uma criança medicada, não é um menino medicado. Eu optei por não medicar o Enzo,
poderia ter dado tudo errado e apostar só nas terapias. Mas eu falei, não, vamos lá, porque eu sou fonoaudióloga, esse menino vai estar em terapia 24 horas dentro de uma casa com uma profissional de saúde aqui. Então, e deu certo. Aí eu falo, quantos mais não estão sendo hipermedicados? Aqueles que estão lá na ponta. Às vezes sem necessidade, mas porque estão sem terapia. Então, se tivéssemos um lugar onde eles recebessem esse diagnóstico precocemente e dali já fosse encaminhado para as intervenções como elas têm que ser, a coisa seria diferente. O cenário hoje seria diferente. Então, quando eu falo em medicação, gente, eu não sou contra a medicação, tá? Eu acho que quando é necessário, quando há algo fisiológico naquele organismo, como uma epilepsia, convulsões, e aí você tem que entrar com medicação para conter. É aquela questão, tudo tem um diagnóstico, tem um prontuário, tem um acompanhamento. Não existe medicação para autismo, mas há outras comorbidades ali que acompanham o autismo e que às vezes precisam ser medicadas. Para dar aquela acalmada, né? Vamos supor, tem crianças aí que não conseguem dormir, então que passam às vezes 3 dias sem dormir. Aí eu pergunto, como é que essa mãe vai conseguir ficar acordada 3 dias, cuidar de uma casa, fazer comida, cuidar do marido, cuidar dos outros filhos e ainda ficar sem dormir com uma criança autista em casa? Então, essa criança realmente precisa tomar medicação para dormir, porque essa mãe precisa sobreviver. Porque a jornada é longa e ela não vai aguentar. Porque é muito pesado tudo isso. Então, quando eu falo sobre medicação, gente, é sobre isso. Então, há casos em que não há necessidade, onde só as terapias, e muita terapia, surtiriam efeito. Só que esse lugar hoje não existe. Essa mãe que está na ponta, essa mãe que está na Ceilândia, na Samambaia, essa mãe que está em Taguatinga, no sol, são pessoas mais vulneráveis, elas né, estão do sistema. Sem nada. Sem suporte. Esses autistas estão acorrentados dentro de casa. Quando eu falo acorrentado, gente... É acorrentados mesmo. É acorrentado de verdade. É amarrado de verdade. Tem mães, os maridos vão embora. 90% dos homens abandonam essas mulheres. E elas precisam trabalhar. Então, muitas delas saem para trabalhar e deixam eles amarrados em casa. Isso é uma realidade, tá? E políticas públicas, o que fazer, Sandra? O que fazer? Como transformar essa ponta, que ela possa ter essa acessibilidade? Porque você viu que era isso. A necessidade dessas mulheres, dessas famílias, porque também tem alguns pais que estão juntos, terem acesso a essas políticas públicas. Nós precisamos urgente dos centros de terapia integradas. O que, quando eu falo integrada, é o quê? É a multidisciplinar. É aquele lugar onde aquela mãe vai levar aquela criança e ela vai ter o tratamento ali com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o educador físico. Isso é o cenário ideal. Isso é o que a gente sonha há anos, que essa mãe chegue com essa criança de manhã e que ele fique em terapia o dia inteiro e que, de preferência, ela também entre numa terapia. Ela também seja afastada ali. Elas entram por em depressão, algumas horas, né? Para ela poder descansar. Respirar. Muitas mães, e aí eu me incluo nesse rol, elas só querem entrar na caixinha do nada, de vez em quando. Entrar na caixinha do nada é você entrar num lugar e ficar quieta, em silêncio. Só um momento seu. Meu marido perguntou para mim assim, o que você quer de presente do Dia das Mães? Eu falei, uma diária no hotel para ficar sozinha, 24 horas, sem você e sem Enzo. Não era nem a questão de não estar com a família, é só um momento seu. Os homens não conseguem entender isso. Ele me olhou com uma cara engraçada, tipo... Né? Por quê? Porque você não quer ficar comigo. Mas não é isso. Nós necessitamos de ter esse momento pra gente. O momento do silêncio, sabe? De não ouvir. Muitas crianças têm ecolalia. O que é ecolalia? É repetição. Às vezes a criança fica repetindo uma frase que ouviu ontem, 24 horas na cabeça dessa mãe. O cansaço mental, vocês não imaginam o que é isso. Então, muitas vezes essa mãe quer entrar só na caixinha do nada. Então, eu sonho com esse centro, gente, e eu penso num redário, assim, ó, um pouquinho afastado de onde as Ela crianças... está perto, mas ao mesmo tempo ali longe. No mesmo terreno, mas debaixo de uma árvore, numa rede, e você virar para ela e falar... Faz o que quiser. Deita lá naquela rede, fica lá 3 horas e faz o que você quiser. Vai se recuperar para você aguentar até o direito de chorar. Horas.
Exatamente. Até o direito de chorar, Sandra, porque tem mãe que não chora. Nós choramos, sabe aonde? No Vou te chuveiro. contar, no chuveiro. Eu imagino, Sandra. É depois que a casa dorme, para que ninguém veja esse choro. Já pensou você poder isso, dar o direito da mãe chorar? porque até isso, nós mulheres, a gente tem muito que aprender também, Tem. né? Porque a gente tem a tendência de querer poupar todo mundo. A gente tem a querência de poupar De o abraçar, homem. Não, a gente tem a tendência de querer poupar os nossos maridos. Poupar o homem, de ver o nosso sofrimento. Porque a gente sente também que eles não conseguem lidar com aquilo direito. É um sentimento muito forte que parece que eles não são preparados. Os homens são muito razão e nós emoção. Né? Isso aí é fato. Então, assim, se ele estiver chorando, ele vai falar qual é a solução, o que eu preciso fazer. E às vezes não é. Não é isso que a gente quer. Você quer só um colo, gente. A gente quer chorar. Você só quer um abraço e chorar. Entendeu? Chorar. Mas eles não, eles querem arrumar uma solução para aquele não tem. Eles querem resolver aquilo. E não tem. Não tem. Às vezes você quer só parar. Então esse centro seria a criação de um espaço multidisciplinar. Eu sonho muito, e eu falo isso, e as pessoas falam, Sandra, é tanta utopia isso, esse projeto que vocês idealizaram lá atrás, há 8 anos atrás, da residência oficial, porque a gente entende que aquele espaço é um espaço subutilizado, ninguém quer morar ali mais, porque os prédios de Águas Claras acabaram com a privacidade da residência oficial. Eu moro de frente. Ali tem como você ter um cavalo e fazer uma ecoterapia. Tem. Você tem uma piscina pronta onde esses meninos podiam fazer natação. Um campo de futebol maravilhoso. Você tem um campo olha, tá pronto. Então eu falo assim, o governo, vocês não precisam nem construir, já tá pronto. Doa para nós. Doa. Sabe, cede para criar esse centro lá, porque já tá pronto. A localização é perfeita. É bem no centro ali. Na cidade. Para quem mora em Samambaia, Santa Maria, Sol Nascente, ali tudo é prático. E é um lugar que está pronto. Então eu sonho muito em ver aquelas mães nessas redes, embaixo daqueles laranjais. Não sei se é laranja que tem lá, mas de longe da IPTG me parece ser pé de laranja. Eu quero muito uma mãe lá debaixo desse pé de laranja, olhando para o céu e não pensando no nada, para ela poder descansar. Porque nós somos cansadas, todas nós, independente da classe social. O autismo, ele tem isso, ele aproxima a mãe. Isso que eu ia falar, o autismo não importa a sua classe social, não. Ele é. Porque por dentro nós somos iguais, entendeu? É isso. A emoção, o sentimento, a dor, ela é igual. Não importa se você está aqui no Lago Sul ou se você está lá no Sol É a mesma doença. E o dinheiro não vai mudar. Porque a gente se pega muitas vezes os valores. Porque é sonho. Se eu te perguntar o sonho do seu filho que você idealizou, esse sonho não tem preço. Não tem. Não tem. O futuro do seu filho não tem preço. E rouba isso. O autismo, ele te rouba. Exatamente. Nós somos ceifadas desse sonho. Tem uma historinha muito bacana, vou contar rapidamente aqui, que é o seguinte, você planeja uma viagem para a Itália, o seu sonho é ir para a Itália, você estuda o idioma, você conhece tudo sobre aquele país, você passa anos juntando dinheiro para conseguir fazer essa viagem, você e as suas amigas, todo mundo naquela missão, vamos para a Itália. Esse dia chegou, você consegue tudo isso e você embarca. Quando o comissário dá o aviso que chegamos no local e que você precisa desembarcar, ele fala, bem-vindos à Holanda. Aí você fala, gente, eu ia para a Itália, moço, não é aqui o meu destino final? Ele, não. Você está na Holanda e você precisa desembarcar, que aqui é o destino final. As suas amigas todas foram para a Itália e você desembarcou na Holanda. É um país estranho, você não conhece o idioma, você não conhece nada daquela cultura, você não conhece nada. E o que fazer? E você se vê ali. Só que com o tempo, você começa a ver, essa Holanda é interessante. Tem os moinhos de vento, tem as tulipas, tem os Rembrandts da vida. Você começa a ver uma graciosidade na Holanda. Suas amigas continuam lá na Itália. Ai, é lindo aqui, é tudo tão lindo. Mas você está lá na Holanda. Você então, se adapta com a Holanda. Toda vez que acontece uma diversidade na minha vida, eu viro para o meu marido e falo, desembarcamos na Holanda de novo. Isso então, é muito bom. Né? São metáforas que a gente usa, mas é sobre isso. O autismo, ele é um território desconhecido, que você não sabe nada. Os médicos hoje já sabem um pouquinho mais, mas lá atrás eles também não sabiam nada. Então era um desembarque total
num território estranho e lidando ali literalmente com um pequeno astronauta, vindo também de um outro lugar, totalmente não sabendo como se adaptar aqui à nossa realidade, e que com o tempo a gente vai aprendendo. E você também tem um outro projeto, que são as moradias, porque tem um momento depois que às vezes os pais envelhecem. Então, E essas crianças se veem só. Esse assunto é urgentíssimo. E delicado, porque o que delicado. você me contou é muito delicado. Porque isso já acontece, né? Hoje nós já temos autistas órfãos com seus 60 anos de idade, né? Que já são pessoas já idosas e que estão aí em clínicas de dependência química. Que não tem nada a ver. Porque não tem aonde colocá-los, não existe esse lugar. Então, assim, é necessário, e a gente vem falando sobre isso já há alguns anos, o que seriam essas moradias assistidas? Seriam lugares que, inclusive, lá na residência oficial daria para construir, tá? Isso, coitada da residência. Ela já tem todo o projeto. Gente, esse projeto está pronto, gente, está prontíssimo esse projeto. Inclusive, até pela lei, a gente estudou a lei, é possível que isso seja feito lá. E não precisa doar, ele não só há precisa entrave, ceder. Não há entrave jurídico em relação a isso. Nós já estudamos tudo isso. Lá em casa eu tenho uma pessoa lá que ela é especialista no assunto, que foi ele que projetou e falou para mim, é possível sim fazer isso. Então, destinar uma parte para que fosse construída essas moradias assistidas, para que esses autistas adultos, já sem pai e sem mãe, pudessem morar, só que assistidos pelo Estado. Como é que seria essa assistência? É ter alguém ali, estando naquele lugar, para assegurar a segurança deles, né? Então, você pode fazer ali... Eu quero falar uma outra coisa que é importante. Não é porque um autista ele é nível 3, ele é severo, ele seja totalmente incapaz de aprender a fazer coisas. O meu filho sabe arrumar cama, o meu filho sabe tomar banho, o meu filho se troca sozinho, e eu estou ensinando ele agora a lavar louça. É como você falou, o diagnóstico precoce. E o diagnóstico não é uma sentença de que você vai ser um incapaz pro resto da vida. Mas aí é trabalhar isso para que ele possa desenvolver. Então, quando você é diagnosticado rápido, você já começa esse processo. Exatamente. Então, o que impediria esses adultos que estarem morando lá nesse lugar de contribuir para aquele lugar? Lavar uma louça, cuidar da manutenção, aprender a pintar uma parede, a mexer com marcenaria, limpar o jardim, fazer oficinas, limpar um jardim, cuidar do próprio espaço. Eles colaborando também ali para aquilo ali acontecesse, mas estando seguros e guardados pelo Estado. Então, assim, é necessário que isso aconteça. A gente precisa falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas falam, mas tem a família, tem os irmãos. Gente, às vezes ninguém vai querer ficar. Ninguém vai querer assumir. Isso aí é um papel muito do pai e da mãe. Há alguns raros irmãos que assumem esse papel depois que os pais falecem, mas a maioria abandona. Então, é preciso se falar sobre isso. Isso é um assunto muito sério, muito importante, e que eu não vejo o Estado sequer... Se fala muito da criança, né? Da criança. Do adulto. Da criança. Mas o adulto existe. Existe. Eles crescem. A gente fala o seguinte, o Estado muitas vezes fala assim, olha, as terapias vão até 12 anos. Esse centro mesmo que foi criado agora, essas 3 salas que eles entregaram na estação do metrô, se não me engano, eu acho que é até 12 anos. Aí a gente pergunta, depois dos 12 anos, vocês acham que acontece o quê? Eles deixam de ser autistas aos 12 anos? Não, a gente precisa de terapia para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o adulto e para o idoso, tá? Porque eles vão virar idosos. Nada impede nenhum deles de viver até 80 anos. Isso que eu ia perguntar. Qual é a probabilidade da idade? Fisiologicamente, os autistas são iguais a nós. Então, como não pode ir rápido, por exemplo, pode ir mais, né? Eu vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, as pessoas com síndrome de Down tinham uma expectativa de vida menor, porque a maioria deles nascem com um probleminha cardíaco, mas que isso a medicina já corrigiu. O chamado sopro, né? Era sopro do coração, era uma coisa assim. Mas a medicina já corrigiu isso. Muitos deles já passam por cirurgias e a vida das pessoas com síndrome de Down também é longa vida também, tá? Então é preciso se pensar também que esses deficientes eles vão virar idosos também.
Tá. Sandra, vamos agora falar um pouco da Sandra. Hoje a gente sabe da sua missão, da sua caminhada, por quê? Mas e a Sandra Bacelar? Quem é a Sandra Bacelar que tem essas leis públicas assim bem afloradas? Me fala um pouquinho da Sandra. Então, a Sandra chegou em Brasília, sou paulista, morei em Minas, cheguei em Brasília há 30 e poucos anos atrás, sou apaixonada por essa cidade. Sou radialista, sou locutora profissional. Você sabe que nós somos parceiros, então, né? Porque você sabe que eu também sou radialista, locutora. Eu trabalhei quase todas as rádios do distrito. Vocês já ouviram muito a minha voz por aí. Então, assim... Fala umazinha, só pra gente relembrar. Eu comecei a trabalhar na Rádio Manchete. Olha, eu sou da época da Rádio Manchete, Adolfo Bloch, gente. Eu comecei aqui na Rádio Manchete, trabalhei na Rádio Cidade, na Rádio Atlântida, na 93, trabalhei na Transamérica. Vocês provavelmente me ouviram muito na Transamérica. Fala um pouquinho aí, algumas falinhas, pra gente lembrar. A Transamérica era aquela época da locução gritada, né? A gente gritava. Eu criei até um calo vocal por causa da gritaria que era da Transamérica, mas era alguma coisa assim, ó. Transamérica 3 e 7, começa agora mais uma Super Transa, meia hora de música direto. Eu lembro. Não, o meu marido brinca que ele é policial, né? Ele fala que ele me ouvia dentro da viatura. Aí todo mundo já sabia. Sandra, eu era agente de polícia e eu te ouvia dentro da viatura. Gente, tinha rádio dentro da viatura? Achei que era só o rádio da polícia. Ele falou, não, a gente ouvia escondido. É porque, né, para passar o tempo. E isso marcou, né, Sandra? Esse momento seu de Brasília, esse amor, essa paixão pela capital. Então, aí eu fui comunicadora há muito tempo e trabalhei com vários jornalistas. E aí, vendo essa necessidade, eu me apaixonei pela fonoaudiologia. Porque comunicação, tudo a ver, né? Então, quando eu fiz fonoaudiologia, eu quis trabalhar muito com essa área de voz. Eu trabalhava muito voz. Porque quando eu trabalhava na Transamérica, eu tive um problema de nódulo, né? E eu tive que fazer um tratamento fonoaudiológico. Eu fiquei totalmente afônica, tive que ser afastada da locução, fui para a parte administrativa, de produção da rádio, para poder voltar para o ar. E tive que fazer um tratamento. E eu fiquei encantada com aquilo que a fonoaudióloga fez comigo. E como que a minha voz conseguiu voltar e eu acabei com esse nódulo. Então eu fiquei tão apaixonada que eu falei, acho que eu quero fazer outra faculdade. Acho que eu quero fazer isso daí agora. E fiz uma outra graduação e passei a trabalhar com voz. E aí, anos depois, me chega o Enzo de presente. Tudo tem um sentido, aí para você ver que nada é por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E tudo tem Deus seu propósito. prepara tudo assim ao seu tempo. E a Sandra vem agora com a vida pública. Né, Sandra? Você é uma pré-candidata. Então, há uns 6 meses, pessoas chegaram até mim e conversaram muito, falando, olha, você não acha que você já bateu num certo ponto aí de desenvolvimento com o Enzo já fez 15 anos, será que já não bateu no teto? Será que já não está na hora de dar um passo maior? Será que essa visibilidade mesmo da causa da deficiência não precisa ser protagonizada agora por uma mãe? Que conhece? Você não acha, e uma frase me marcou muito, você não acha que a pauta da deficiência ela precisa deixar de ser sazonal e passe a ser prioridade na casa? Foi forte. Por quê? Quando chega o mês de abril, autismo, 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 autismo. Chega o mês da síndrome de Down, a casa para falar sobre síndrome de Down, sessão solene, audiência pública. E o resto do ano? E cadê a ação? Nada. Então, eles não vivem só nesse mês de abril. Um autista, ele vive um ano, 365 dias do ano. Então, são 365 dias que o Estado teria que estar debatendo e discutindo políticas públicas para esse público. E não só no mês de abril, porque é o que a gente sente. Se fala muito no mês de abril e no resto fica omisso a história. Então, essa necessidade de estar lá dentro e estar falando, olha, eles estão aqui e eles precisam de política pública diária. Eu gosto quando você fala assim, eles estão aqui, eles existem. Eles existem. A sociedade tem que entender que existe. Há muito tempo eu falo uma coisa, participando de audiências públicas, de sessões solenes. Eu lembro que há muitos anos atrás aconteceu um incidente em Brasília envolvendo uma escola pública
e eu virei para a secretária de saúde, de educação na época e falei: não adianta tentar empurrá-los para debaixo do tapete. E ela se assustou com essa fala sua? Eles vão vir em maior quantidade, cada vez mais. Vocês não vão conseguir se vocês não começarem a capacitar de verdade esses profissionais. Vai colapsar. E nós chegamos agora do jeito que está. Mas agora é o momento da união. É o momento dessas mães se juntarem, acreditar no projeto, porque é necessário, é uma necessidade da ponta. Eu digo assim, porque graças a Deus você tem condições, mas é aquele da ponta. Sim, e eu estou aqui aquele por causa da ponta. disso. E aquele Exatamente. da ponta. Eu não precisava estar aqui. Eu não teria essa necessidade se a minha consciência não gritasse tanto, né? Se o meu amor e a minha compaixão pelo próximo não fosse tão grande. Porque seria muito fácil para mim, meu filho fez 15 anos, está ótimo, vou me aposentar e vou viver minha vida, vou curtir minha vida. Já está próximo. Né? Estamos aí já na aposentadoria. Só que como é que eu ponho a cabeça no travesseiro e consigo dormir com as milhares de mães que me procuram nas redes sociais, com o filho trancado em casa? O pouco que elas têm, às vezes, é o pouco de informação que a gente passa pela internet, pela rede social. Para que as mães que vivem estratégias que a gente usa para driblar, às vezes, uma crise. Eu ensinei há uns anos atrás a driblar, quando eles entram na adolescência, outras questões vão surgindo. Os meninos vão começando a ter ereções involuntárias. Como é que essa mãe consegue lidar com isso? Então, assim, uma vez eu ensinei a estratégia de gelo. Falei, olha, na hora que acontecer, se estiver num lugar público, aquilo não pode acontecer naquele momento, pega uma pedrinha de gelo e vai tocando em várias... Então, eu já fiz isso demonstrando num vídeo com meu filho. Acho que eu não mostrei, né? A parte. Mas mostrei o meu filho tendo um surto. Esse vídeo está gravado, está no meu Instagram. E eu contendo ele e eu mostrando para elas como é que eu fazia na prática. Então, assim, e várias mães depois me deram feedback. Fiz o gelo e funcionou. Obrigada. Eu consegui conter a crise com a estratégia do gelo que você passou. Então, assim... É pouco. A gente às vezes acha que é pouco, mas para quem está lá na ponta é muito. É muito grande. Uma frase que eu falo pode mudar a vida de alguém que está lá do outro lado. Um momento de saber que tem outra mãe passando por aqui. Exatamente. Um ensinamento que você dá aqui, que parece bobo para quem está aqui do lado de cá, mas aquilo pode ser tudo para aquela mãe naquele momento, é o que ela está precisando naquela hora. Queria que você falasse uma palavra da Sandra Bacelar antes do Enzo. Cara, corajosa. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, assim, eu nunca tive medo das coisas, saí de casa muito cedo, fui enfrentar a vida muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos. Eu sou técnica em mineração também, gente. Olha! Meu primeiro emprego foi na Vale do Rio Doce, eu tinha 17 anos de idade e trabalhando, assim, numa usina com beneficiamento de minério. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito afoita em querer viver a vida, sabe? Eu tinha muita vontade de viver e muita vontade de experimentar muitas coisas. Então, é coragem. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. E depois do Enzo? Amor. É um amor que ultrapassa. Eu acho que se as pessoas... O amor atípico, ele é diferente do amor materno. Porque ele vai além. Porque é além de você, sabe? Por causa dessas coisas todas que eu já expus aqui, dessa preocupação, desse medo. Então, ele vai além. Ele vai além. Sandra, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigada a você. Por contar a sua vida, né? Porque a sua vida é muito aberta. Depois Sim, do Enzo, ela passou a ser um livro aberto. Eu falo que é um livro aberto que não tem nem capa, que o Enzo arrancou. Ele arrancou. Então, não tem capa o livro. E isso é bom, mostrar, dizer, eu passo por isso. Porque muitas pessoas do poder público, da vida pública, não colocam isso ao vivo e a cores. Para dizer que vocês também têm problemas. E vocês sabem como solucionar. E graças a Deus vocês têm essa facilidade de conhecer as leis. Sim. Então, eu quero te desejar muito sucesso nessa trajetória. Obrigada. Que Deus já te abençoou. Amém. Por ser essa mulher forte, por ser essa mulher corajosa. Então, sucesso, prosperidade. E quero que você volte aqui para contar como vai ser essa trajetória. Que seja de sucesso. Tá bom, querida. Obrigada, viu?
O Mulher Capital Brasília fica por aqui, mas acompanhe no site essa entrevista tão importante e tão necessária para hoje, essas mães atípicas que passam no Distrito Federal.